Direto da cidade de Blumenau, o meu convidado hoje é Everton Cal. Cara, sensacional o trabalho que ele faz nas redes sociais, com os mentorados dele. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre liderança. Eu já vou aproveitar e passar o perfil dele no Instagram. Everton Cal tem 1.213 pessoas seguindo, ajuda pessoas em cargos de liderança a terem mais resultados em suas equipes. São 25 anos de experiência. Comunicação, feedback, delegar é fundamental e esse currículo todo está aqui hoje no estúdio do Valor Entrevista. É um prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado demais, Alan. @CoachEverton, tá no perfil do Instagram ali, vai estar ali no perfil Everton Liderança. Então é uma paixão que a gente já desenvolve há mais de 25 anos, tem formação militar. Então de 19 para 20 anos fui promovido sargento do Exército. Muito empolgado, muito motivado, muito entusiasmado, mas muito individualista. Pensava muito no meu umbigo. Sim. Eu queria gerar o meu resultado, eu queria gerar o meu nome, eu queria muito aparecer para almejar, lógico, promoções, indicações e tal, né? E a tropa, o pelotão, quem estava comigo não era importante naquele momento. Entendi. De 19 para 20 anos. E como a gente foi levando muita cacetada, né, nesse exercício autoritário e autocrático, a gente entendeu que quando eu entrego, quando eu sirvo a quem está comigo, a minha equipe, a minha empresa, ao meu pelotão na época, eu tinha muito mais resultado. Que legal. Quando eu me preocupava porque o pelotão, os resultados da minha empresa estavam a desejar, e se eu desse um pouco mais de atenção no desenvolvimento do outro, esses resultados inevitavelmente iam respingar para mim, né? Daí a gente começou a acordar para essa paixão de treinamento e desenvolvimento de equipes de liderança. Mas essas histórias a gente vai entrar com mais calma daqui a pouco, você vai conhecer um pouco mais do Everton, porque eu quero saber de onde o Everton é, se nasceu na região, se não nasceu, como é que foi a infância do Everton, me conta. Show. Nasci fui criado em Blumenau, família humilde, né? Mãe costureira, pai pedreiro. Brinquei muito, né? Só tenho a agradecer, nunca me faltou nada, nunca me faltou o básico, mas assim como toda família humilde, fui enraizado com várias crenças, né? Então essa é uma grande sacada. Antes da entrevista, a gente estava falando sobre isso, como essas crenças limitam o nosso desenvolvimento. Atrapalham, né? Atrapalham, impede que a gente use a nossa expertise, o nosso profissionalismo para colaborar, né? Para ajudar a co-criar coisas com parceiros, com pessoas, com empresas, enfim. Então eu demorei um pouco para fazer essa mudança de chave, para ter esse entendimento. Eu gosto muito da expressão, abre aspas, despertar de consciência. Sim. Quando a gente desperta a consciência para propósitos, para coisas importantes, as coisas começam a fazer muito sentido, né? Exatamente. Lá na cidade de Blumenau, qual é a região que tu nasceu e se criou lá? Nasci na Itopava Norte, depois a gente foi para o bairro Fortaleza, onde eu moro desde 2000. Você mora agora no bairro Fortaleza? Agora no bairro Fortaleza. Então tu deve conhecer o Júnior Borges, da padaria Fortaleza. Meu Deus, o Júnior é um cara incrível, fantástico, empreendedor, a empresa muito próspera. Eu compro na padaria Fortaleza desde que me entendo por gente. Que legal. O Júnior é um cara incrível. Que legal, que legal. E me conta, como é que foi a tua infância, cara? Tu era arteiro, não era arteiro? Como é que foi? Então, muito legal essa pergunta, Alan. Pô, essa pergunta aí foi um bingo mesmo. Na época, podia trabalhar em 2 períodos, né? Então, minha mãe trabalhava das 5 às meia-meia como costureira e da 1h30 às 10 como encarregada. Olha só. E o meu pai era caminhoneiro na época. Eu ficava sem meu pai e minha mãe praticamente a semana toda. Quem me criava era a minha avó. Uhum. E a minha avó era analfabeta. Então eu na escola, bem engraçado assim, porque eu queria fazer parte do grupo do fundo, que era o grupo dos bagunceiros, né? Quem jogava bolinha de papel para frente. Mas se eu tivesse dúvida na matéria, nas tarefas, eu não ia conseguir fazer em casa, porque a minha avó era analfabeta. Então eu tinha que sentar no meio, então prestar um pouco de atenção na matéria. E bagunçar um pouquinho curtir também, um pouco com a galera. Parte, né? Curtir um pouco a galera. Mas junto a isso eu sempre gostei muito de leitura. Sim. Sempre gostei muito de estudar. Eu era aquele aluno que não saía da sala com dúvida. O professor dizia, alguém tem alguma dúvida? Aí o professor explicava de novo. Alguém ainda tem alguma dúvida? Isso daqui, ó, é um exemplo de expertise humana. Se você tem dúvidas dentro de uma sala de aula, você que está fazendo faculdade, não saia da sala com a dúvida. Aí 3, 4 vezes seguidas, alguém tem alguma dúvida?
Ô, mas tu ainda não entendeu, cara? Professor, não entendi. Pô, então eu vou explicar de outro jeito, bingo. Quando o professor entendia que a minha representatividade, né? Que eu entendia ele escrevendo, ele desenhando, vem aqui na frente fazer então. Aí quando eu sou muito sinestésico, né? Quando ele fazia pegar o giz, eu fazia a conta, passar vergonha na frente do pessoal, ou fazer certo na frente do pessoal, pronto, daí eu sabia fazer. Daí eu estava já qualificado a ensinar para quem não tinha entendido e estava rindo das minhas perguntas, né? Então isso fez com que eu sempre tivesse um passinho à frente da galera. Então, que legal, fez cara. Um diferencial bem legal. Parabéns, isso tem muito a ver com atitude, que tem também a ver com o trabalho que o Everton faz hoje. Hoje ele desenvolve um trabalho de liderança aqui na nossa região, atende online também, então para você que está acompanhando aqui o nosso papo, já se liga, procura aí o Everton nas redes sociais, porque ele tem a mentoria certa para você que está procurando se especializar, para você que está procurando melhorar a sua equipe. Então, a questão da liderança, sobretudo a comunicação, hoje faz um estrago do bem sensacional nas pequenas, médias e grandes empresas. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que trabalhar com desenvolvimento de líderes? Essa pergunta é muito legal, Alan. Quando começou isso, né? Então, como eu fui militar há muito tempo, sargento do Exército, e quando eu saí do Exército fui convidado a ser chefe de equipe de uma empresa de transporte de valores e depois sempre trabalhando com liderança, a gente tinha aquela visão que a gente entendeu o foco nas pessoas. E depois que eu saí do Exército, eu fui convidado a dar palestras em algumas empresas. E quando alguém solicita uma palestra, é porque sim, ela quer corrigir algumas falhas, sejam dar um incentivo motivacional ou aquele tema específico que gere um despertar de consciência, né, para o pessoal, o público ali da empresa. E a gente notou que a maioria dos problemas estavam nas lideranças. E qual era esse problema? É a lacuna que ficava entre a nomeação em ser líder e o exercício da liderança. Tipo, é muito comum, o melhor vendedor de tal loja é promovido gerente de loja. Sim. O melhor professor é eleito a coordenador pedagógico, diretor da escola. Então acontecia muito isso, né? Grupo de vendedores, numa empresa, vários operadores de máquina, o melhor operador de máquina é o chefe de departamento. Sim. A gente entendia que esse indivíduo, que a partir de agora ele para de ser ele a máquina dele, ele a entrega dele, ele a venda dele, ele a comissão dele, não. Ele tem que auxiliar, ele tem que servir de suporte para o outro, para a sua equipe. E os líderes não entendem, na sua grande maioria, esse propósito da entrega, da servidão, do tempo ao outro. Então é muito comum hoje nas empresas ainda cobrar meta, e tu não para um minuto para chamar o colaborador e dizer, cara, qual é a tua maior dificuldade? Vamos ver, minha maior dificuldade é isso. Cara, nisso eu não tenho expertise, mas eu vou chamar o Alan, que já trabalha há 20 e tantos anos com isso, e ele vai te dar esse suporte. Sim. E a gente preenche as lacunas entre a nomeação até o exercício. O líder ele tem que ter na cabeça dele uma rotina muito bem elaborada. Sim. O que eu fiz hoje, o que eu faço amanhã, e quando der algum problema, como eu soluciono, como eu treino o meu colaborador a solucionar problemas, eu acabar a curto prazo formando uma equipe autogerenciável, né? Que na minha ausência o negócio aconteça e gere resultados sem a minha presença, e eu acho que aí está o grande passo, a grande sacada do desenvolvimento de líderes, a lacuna entre a nomeação e o exercício propriamente dito. Para formar liderança, você sendo coach, é muito importante você ter bastante leitura, né, cara? O que é que tu está lendo aí nos últimos dias? Cara, eu adoro leitura, né, Alan? Então agora eu estou lendo Execução, uma indicação do Marcelo Germano, né, do canal do EAG, Empresas Autogerenciáveis, e a gente vai seguindo. É muito legal esse negócio de modelagem de sucesso, eu adoro isso. Então a gente segue vários perfis legais, né, que a gente admira. O Rufino, né, por exemplo. Aí em alguma live, algum vídeo dele, ele indica tal livro, já tenho anotado. Exatamente. Porque eu quero estar lendo o que quem eu quero ser está lendo. Exatamente. Fato, né? Fato. Exatamente. Isso pra mim. E legal que o Alan falou, Everton, o que tu tá lendo? Eu adoro leitura, por isso eu tô lendo, né? Agora é execução, mas
Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, estou lendo em paralelo também, que eu adoro, já li uma vez, estou lendo de novo. Para mim, a Bíblia da Liderança, para você que está assistindo aqui, é o Monge Executivo. Exato. Os 3, o Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro e Liderança Servidora. Eu quero ser líder, não sei por onde eu começo. Lê o Monge Executivo. Pimba. Já vai ter já vai acender uma luz na tua cabeça. Mas você vai dar desculpa pra gente agora. Eu não gosto de ler. Cara, hoje tu não tem desculpa. Então podcast, audiobook. Exatamente. Meu Deus do céu, uma gama de informações. Entenda e conheça o seu canal representativo. Se você é auditivo, visual ou sinestésico. Tá? Exatamente. Tem o Everton falou no Geraldo Rufino, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo. Tá aqui no canal, então procura aí. Porque na entrevista com o Geraldo Rufino eu percebi uma coisa que é muito forte dele, que é a gratidão. Então, eu faço a primeira pergunta e ele já reverte a resposta com a palavra gratidão. E isso você vê o tamanho do ser humano, né? Um ser humano que foi um empresário que quebrou, teve mais de 14 milhões em dívidas e ressurgiu como fênix. Qual é a grande sacada quando você assiste, por exemplo, a história do Geraldo? É que dá para dar a volta por cima, cara. Independente de onde você está. Então, para você que é líder e está precisando dar aquela chacoalhada nas pessoas que trabalham com você na sua empresa, talvez seja o momento de procurar um especialista, uma pessoa que tem gabarito, uma pessoa que conhece, para te auxiliar. E não é feio fazer isso, porque a gente sabe que a gente evolui muito quando a gente procura especialistas de um determinado campo. Não, é incrível isso aí que o Alan falou agora, porque é muito importante que você leia muito, que você faça vários cursos, várias formações, capacitações, isso tudo é incrível. Isso tudo vai te dar uma velocidade, né, de desenvolvimento, uma velocidade de eficácia na hora da execução. Só que existem momentos em que todo esse conhecimento, né, que chama sobre aquela obesidade intelectual, é muito conhecimento, é muito livro, é muito curso, e você acaba ficando com a sua cabeça muito bagunçada. E para conseguir peneirar isso e filtrar de uma forma muito assertiva, eu sempre tive mentores, tanto como militar como depois, né? Sejam amigos mais experientes na área que te aconselham, cara, eu já fiz assim, deu errado, vai por aqui, ó. Ai, mas será? Não tem será, cara, eu já errei aqui, faz assim. Ai, mas a minha equipe não conecta. Cara, tem ferramentas de conexão e é essa ferramenta. Vai praticar amanhã e vai me dar o feedback. Ai, Everton, mas... Cara, é uma ordem na tua agenda amanhã. Para gerar mais resultado, gerar mais eficácia. Exato. Então, quando você tem o monitoramento, o aconselhamento, o puxão de orelha de alguém que já atua na tua área, que tem resultados na tua área, o resultado é incrível e numa velocidade tremenda. Assim. Então, confie. Confie nas pessoas que têm mais experiência que você, confie nos seus mentores, né? É lógico que existem investimentos para que isso aconteça, só que é investimento que tem retorno certo, né? Você encurta o caminho, os atalhos que você pega são incríveis, né? Em vez de fazer todo aquele mapeamento, você pega uma linha reta, né? Para o negócio acontecer e os resultados são fantásticos. Ô Everton, me conta, como ser assertivo na comunicação com liderados? Vamos direto assim para a resposta. Tá fantástica essa pergunta. Como ser assertivo na comunicação? Virou moda agora, a gente falou sobre comunicação assertiva, né? Teoricamente, o que seria? Uma comunicação certa. Mas para a gente se relacionar em âmbito geral na sociedade, é importante que a gente seja educado. Educação, segundo o dicionário Aurélio, processo contínuo de aprendizado intelectual. Então não é só bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, dá licença, né, essas coisas assim. E quando a gente fala de uma comunicação assertiva na relação líder-liderado, olha só que legal, pessoal, essa sacada. É importante, antes de mais nada, na hora da contratação já, a gente conhecer o perfil comportamental do indivíduo. Mas o que seria, Everton? Então hoje na internet tem vários, né, sites que dão essa análise de perfil. Se você quiser depois faz o contato com o Alan, que a gente manda para você no direct ali a análise de perfil e ainda faz a análise do seu perfil depois. Então tem pessoas que são muito executoras, outras mais planejadoras, outras mais comunicadoras, outras mais idealizadoras. O que quer dizer isso? Quando eu faço análise com o Alan, que é meu colaborador, e ele é muito executor, o Alan não quer enrolação. Ele não quer que eu diga assim, Alan, eu tenho uma coisa para te dizer,
cara, a tua roupa, pô, como tu tá elegante, pô, como é que tá a tua esposa, e o teu filho tá bem daquela gripe que pegou. O Alan não quer enrolação, ele quer que eu diga, Alan, leva aquela caixa daqui lá pra mim, lá no outro lado, e avisa o entregador que até tal hora pra estar aqui, valeu, bate aqui. O executor, ele quer objetividade. O planejador já quer que eu entregue por escrito. Alan, fala com esse entregador aqui, mandar a caixa para esse ponto aqui. Então, quando eu conheço o perfil comportamental do meu colaborador, eu sou muito mais assertivo. Quando eu conheço o perfil representacional, o que é, pessoal? É muito comum os líderes disserem assim, ó, Everton, já falei 10 vezes a mesma coisa para esse cara e ele não faz. Sim. Pro outro lá, acabou de entrar, eu falei, ele já faz. Por quê? Porque alguns são auditivos, alguns visuais e os outros sinestésicos. Eu tenho em casa um exemplo muito bacana, a minha esposa é muito auditiva. Chega a dar até raiva, né? A gente fala, Daniela, faz tal coisa pra mim. Ela não anota, não bota no celular, não bota nada. Depois de 1, 2 dias ela já vê com o negócio pronto ali e tal. Amor, fiz pra ti. Pô, até tinha esquecido que eu tinha pedido pra ti. Então ela grava muito, o sensor auditivo dela é muito aguçado. Eu tenho o meu filho mais velho, o William, ele é muito visual. Quando você pede alguma coisa para ele, você tem que mostrar. Filho, tá vendo essa jarra d'água aqui, ó? Essa aqui que eu quero que encha e deixe cheia na geladeira todo dia. Se dizer que enche a jarra d'água, ele vai encher qualquer garrafinha e vai botar na geladeira. Então, para ele, tem que mostrar as coisas. Ele adora muito plantar, né? Então, se ele pega um videozinho do YouTube e vê como planta a cenoura, como cuida da cenoura, como colhe a cenoura em tanto tempo, ele já está fazendo. Ele é muito visual. Mas o meu mais novo, o Matheus e eu, nós somos muito sinestésicos. O que acontece isso? Eu vejo uma palestra, eu acho muito legal, mas eu tenho que estar vendo e anotando. Todo treinamento que eu vou, eu tenho que ver e anotar. E mais ainda, daí eu chamo isso de converter conhecimento em ação. Quando eu chego em casa, eu tenho que replicar tudo que eu vi e anotei para alguém. Geralmente a Dani, minha esposa, é a vítima, né? Então, tudo nela. Ou nos meus treinamentos, parte do que eu vi em uma palestra, em um treinamento fora, eu tenho que replicar, eu tenho que converter em ação, porque eu só entendo verdadeiramente quando eu executo. Sim. Então, quando você tem essa análise de perfil comportamental e representacional, aí está a tal da comunicação assertiva com o seu liderado. Legal, tá bem explicado, e para você que ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no nosso vídeo, faça a sua pergunta. Leve aí o Everton a responder para você, porque ele é muito atuante nas redes sociais. Quero passar novamente aqui. Qual é o arroba do teu Insta? @coach.everton. Ajudo pessoas em cargo de liderança a terem mais resultados com suas equipes. Nesse momento, mais de 1.200 pessoas seguindo o perfil dele no Instagram. Eu te convido também a seguir. Vamos para o segundo bloco? Bora. No segundo bloco eu quero saber como motivar as pessoas. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Não saia daí, já voltamos. Valeu, pessoal. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio do Valor Entrevista, aqui na linda cidade de Gaspar, no bairro Gasparinho, que é o bairro que eu adoro. Mas, antes de ir para o papo, novamente, vamos mandar abraços? Eita, isso é muito bom, Alan. Mandar um grande abraço para o Fábio Campos, quem fez a indicação para a gente estar aqui com o Alan. Um grande prazer estar aqui com o Alan, uma grande satisfação. E o Campos é um profissional, uma figura incrível, né? Admirado aí por onde ele passa, deixa as sementes dele aí como profissional que é. E o grande professor Tarcísio Knock, né? Que é o meu mentor e me ajudou muito nessa trajetória em entrar em treinamentos corporativos, né? Foi ele que me deu o beabá do negócio. Ele, sem saber, há muito tempo atrás, sentou comigo assim e disse, cara, tu tem uma máquina boa? Posso comentar isso aqui nela? Pode. Olha só a sessão de mentoria gratuita que eu tive com o Darcísio, eu adoro esse momento. Tu tem uma máquina boa? Eu disse, não, eu tenho um computador velho, então vai comprar um computador novo. Mas não tem dinheiro. Faz empréstimo em algum lugar, na Via Crédito, sei lá, em algum lugar. Te vira. Te vira. Aí eu, sério? Para entrar nas empresas, tu tem um CNPJ? Eu não tenho. Relaxado, então bora fazer um CNPJ. Aí fiz o CNPJ. A tua formação acadêmica, tu acabou, porque serve de know-how, né, para te entrar nas empresas e tal. Aí eu comecei, mas não terminei, então vai terminar. E foi 3 coisas só, né? Adquire uma máquina boa, abre teu CNPJ e faz as tuas formações. Então, em 2 anos e meio ali, as orientações que ele deu, eu cumpri a risca sem questionar, só cumpri.
Ah, mas conseguiu comprar? Sim, empréstimo. Conseguiu fazer outra coisa? Sim. E nada foi fácil, né? Sempre tem dificuldade pra gente, Claro. para essas execuções. Mas daí o negócio começou a acontecer. Porque a gente se permitiu de forma muito humilde, né? Parar de falar um pouco, ouvir um pouco mais, processar o que estava sendo dito e só colocar em prática, né? Então, gratidão aí ao Campos e ao Darcísio. E os dois, tanto o Fábio quanto o Darcísio, já estão aqui conosco. Inclusive o Fábio, ele é meu fã, né, Fábio? O Fábio é meu fã, já veio aqui algumas vezes, então um beijo para vocês, obrigado aí pela atenção e pelo carinho sempre que a gente solicita a presença de vocês aqui. Cara, muito legal esse sentimento de gratidão que você coloca à disposição da galera que está assistindo a gente agora, sobretudo para o Fábio e para o Darcísio. Mas tem um outro sentimento também que eu preciso muito compartilhar com todos que estão nos assistindo, que é como motivar e engajar colaboradores, que são duas habilidades importantíssimas dentro das empresas. Afinal de contas, ninguém faz nada desmotivado. E se você não tiver um propósito, você também não consegue engajar as pessoas. Como é que a gente faz esse trabalho dentro de uma empresa? Esse é muito interessante porque nós como líderes, nós como empresários, a gente fica criando suposições do que motivaria o outro, do que motivaria o colaborador. Aí é muito louco, né? Se você for analisar algumas pesquisas, a revista Exame, se não me engano, no final de 2021 colocou entrevistaram 1.000 empresários e perguntaram para eles o que ele achava que mais motivava os seus colaboradores. 93% colocaram remuneração. Desses 1.000 empresários, entrevistaram 5.000 colaboradores, 5 colaboradores por empresário, perguntando qual era o maior fator motivacional. Pasmem. Em terceiro ficou remuneração, em segundo ficou ambiente de trabalho, em primeiro ficou reconhecimento. Então vejam só que eu não preciso pagar antes para ter mais motivação. Eu preciso reconhecer mais. Posso acrescentar? Meu Deus do céu! Porque tem uma frase que eu já falei algumas vezes aqui. Nós, seres humanos, tem duas coisas que nós desejamos mais do que sexo e dinheiro: reconhecimento e elogio. Quando você começa o seu dia dentro da sua empresa com um reconhecimento realmente fiel, e quando você recebe um elogio das atividades que você está produzindo, a semana é outra. A maneira de enxergar a empresa é outra, de enxergar o líder é outra. Então, esses dois sentimentos fazem um estrago muito positivo nas nossas vidas. Então, para você ver, reconhecimento é o maior fator motivacional. Então, o líder obrigatoriamente tem que colocar na agenda dele, que a gente chama de agenda ativa, o dia em que ele ou vai chamar no 1 a 1 para conversar, para ouvir na essência o seu colaborador, e se está com alguma dificuldade em casa, problema com a esposa, problema com filhos, com o cachorro, gato, papagaio, porque esse momento de ser ouvido pela sua liderança, pelo seu patronal, já é uma demonstração de reconhecimento. E a gente criar o hábito de flagrar situações positivas dentro da empresa. Porque às vezes a gente só fica pescando para ver o que o colaborador está fazendo de errado, né? Mas a gente criar o hábito de achar o positivo, de achar o que está certo, ir lá botar a mão no ombro do combatente e dizer: cara, perfeito, pô, que entrega incrível, pô, tu é muito pontual, pô, tu é muito dedicado, pô, obrigado por fazer parte do meu time. E olha só que legal, Alan, a gente fala, ó, reconhecimento, tá? O primeiro fator. Para a gente poder se municiar de formas de reconhecimento e automaticamente motivar mais. Um certificado feito no Canva, colaborador destaque do mês, mérito vendas, mérito comprometimento, mérito assiduidade, sei lá o que você quer inventar, vale da sua criatividade. Faz no Canva bonitinho, R$ 4,00, R$ 3,99 um porta-retrato, e naquele cafezão de fim de mês dá um porta-retrato pro cara, certificado destaque do mês. Salva de palmas pro nosso camarada aqui, colaborador destaque e tal. Isso reconhece, não precisa ser um bônus, uma cesta gigante. Lógico que naquelas datas comemorativas é importante, né? Dia da mulher, dia dos pais e tal, reconhecer florzinha, caixa de bombom, mas você pode fazer isso todo mês com baixo custo. Uhum. Ainda no fator motivacional,
tem pessoas que são motivadas por elementos distintos. O que quer dizer isso, Everton? Tem cara, eu estava conversando com o Alan antes no bastidores, a gente se identificou muito, eu já entendi que o Alan ele é motivado por desafios. Então ele tem que estar toda a vida jogando para ele novos projetos. Ó, eu tenho uma ideia, Alan, toma aqui, ó, desenvolve. Eu não quero saber se ele vai dar jeito ou não, o problema é dele. Isso é o combustível que ele precisa, desafios. Então eu tenho dentro da minha empresa colaboradores que são motivados não só pelo reconhecimento, mas pelos desafios. Eu tenho elementos dentro da minha empresa que são motivados pela afiliação. O que é isso? Eles querem fazer parte do grupo, eles querem fazer parte da construção, do momento, pertencer verdadeiramente ao negócio, né? Então é aquela costureira muito boa dentro da minha facção, que eu tiro ela lá da maquinaria e digo, ó, tem a fulana de tal que tá mal, tá devagar. Eu preciso que tu ensine ela, monitore ela, auxilie ela a fazer mais, melhor e mais rápido, né? Com mais qualidade. Então ela se sente toda orgulhosa. Pô, eu sou costureira, ela vai chegar em casa e vai dizer pro marido, amor, acredita que a minha encarregada, a minha supervisora, me tirou da máquina para ensinar mais 2, 3, olha só que sacada bacana. E a gente tem um colaborador que ele é motivado pelo se deixar influenciar. Ele gosta de influenciar e participar de decisões importantes. Então eu quero mudar a logística da minha empresa, eu quero mudar o cenário, eu quero mudar tudo. Eu vou chamar o Alan, eu vou dizer, Alan, eu tô a fim de fazer umas mudanças aqui, pintar de outra cor, trocar o bebedouro, até ver o que tu acha. Sério, Everton, tá me perguntando isso? Sério, bota no papel aí. Eu acho que devia ter 2 bebedouros, um na entrada e na saída, uns ventiladores maiores, pintar de outra cor, porque eu acho que tá meio triste. Talvez botar umas samambaia, umas flores lá no canto. Sério, Alan? Sério. Eu vou lá na semana que vem, boto uma prateleira, umas 10 samambaia, mais um bebedouro. A empresa mudou, a galera tá cantando, tá feliz por minha causa. Eu ajudei a construir. Eu ajudei a construir isso. Então, quando a pessoa ajuda a construir, ela se sente pertencer. Eu acho que aí está a grande sacada motivacional. Esse treinamento, geralmente a gente cobra, tá? Então se você anotar tudo isso aí, já dá para replicar aí, já... Tem uma coisa que eu sempre acompanho nas redes sociais, sobretudo ali no YouTube, que a gente recebe mentorias diárias de grandes gênios, né, empresários de sucesso, o caso do Flávio Augusto, o caso do próprio Luciano, o Geraldo Rufino, tem uma série de vídeos deles falando disso. E ali no YouTube a gente tem isso de fácil acesso, domínio público e gratuito. E é o que está acontecendo nesse exato momento. Vocês pegaram uma breve exposição de como é a mentoria do Everton. Everton, e como desenvolver e reter talentos, cara? Porque é outro calcanhar de Aquiles. Existe uma cultura de muitos empresários ainda, infelizmente, de que não vai treinar o funcionário porque ele vai pegar aquela inteligência, aquela expertise e vai levar para montar a própria empresa ou para outra empresa. Como é que a gente deve fazer essa retenção de talentos que hoje, graças a Deus, na região do Vale Europeu, são enormes? Muito bacana, como desenvolver e reter talentos. Olha só a importância. Eu acho que isso aí já começa na entrevista, num controle de expectativas ali. O que eu posso esperar de você na hora da entrevista, né? A pessoa vai responder. E é importante que depois da resposta, o empresário, o recrutador... Vamos fazer uma simulação? Eita, pra cima então. Então eu sou... Essa ficou boa demais. Você vai me entrevistar. Eu sou o candidato a uma vaga de vendas. De vendas. Vamos simular isso para você que está no Instagram. Esse é um corte para o Instagram do Valor Entrevista junto aqui com o Everton. Vamos lá. Muito bom. Alan, seja bem-vindo. Eu li o teu currículo. Você foi escalado e convocado. E a gente vai para os trâmites finais aí, mas é importante para mim saber o que eu posso esperar de você como um membro do nosso time. Bom, o que eu venho fazendo durante toda a minha vida é criando pontes, levando pessoas, buscando sempre compartilhar os conhecimentos da maneira mais humilde e mais simples possível. O que eu sempre coloco à disposição das marcas que eu já trabalhei é a competência, a expertise, o esforço e a inteligência para fazer elevar ainda o nome da marca e o setor onde eu vou expor o meu trabalho. Então, o que você pode esperar é o comprometimento. Perfeito. Alan, é importante que você saiba que o que você pode esperar de mim é todo o suporte necessário. A gente cuida muito com o ambiente organizacional.
Então, ventilação, nosso refeitório é incrível, né? Tem lá micro-ondas, geladeira, tudo certinho. Qualquer dificuldade que você tenha no desenrolar da tua função, pode chamar o teu supervisor, ele vai estar a postos para te assessorar. Por quê? O que a gente quer é que você se sinta o mais confortável possível, o mais pertencente possível a esse ambiente, para que você consiga logo gerar os resultados que a gente espera, tá? Muito obrigado por ter você aqui junto com a nossa equipe. Então, pega a sacada, pessoal. Eu vejo a expectativa do outro e eu lanço para ele a expectativa que a gente tem com relação a ele. Exato. Então, essa troca de expectativas já no recrutamento. Depois, lógico, né, desenvolver, né, o colaborador. A gente precisa fazer uma gestão de competências. Sim. Vendedor é a vaga, né? Então, primeiro eu tenho um checklist do que eu acredito ser as qualidades básicas de um bom vendedor. Mas o mais legal, pessoal, anota essa ferramenta que dá para replicar aí na sua empresa. Eu vou dizer pro Alan, no mês que vem você será responsável por recrutar um novo vendedor. Olha só. E eu quero que você coloque num papel aqui agora, Alan, quais são as maiores competências para um ótimo vendedor. O que você como vendedor, eu vi aqui no teu currículo, né? O que você considera ser competências fundamentais para a área de vendas, Alan. Aí o Alan vai se achar, né? Vai colocar ali 10 competências incríveis. Então ele colocou ali primeiro comunicação. Ah, tu colocou comunicação, né, Alan? De 0 a 10, que nota tu dá para tua comunicação? Uhum. Ah, então, Everton, eu dou um 7. 7? Por que não 6? Não, 7, pô, porque eu me viro. E o que tu acha que como vendedor, né, já que tu colocou que é a prioridade para um vendedor, principal competência, o que tu faria para desenvolver a tua comunicação? Ah, eu acho que eu deveria ler mais, Everton. Ah, ler é bacana, parabéns, cara. Exato. Então ele vai colocar a ação que ele vai tomar para se desenvolver como colaborador. Exato. Ler mais. Só que não basta. Para você como líder desenvolvedor, ler mais o quê? Vendas. Show. Ler mais o quê? Quando? Amanhã eu vou comprar um livro. Uhum. Show de bola então. E a tua intenção é começar e acabar esse livro em quanto tempo? Por quê? Porque gera uma cobrança. Exato. Gera um comprometimento maior. Porque não, vou ler mais. Alan tá lendo? Ah, então eu vou começar a ler semana que vem. Não, pô. Vai ler o quê? Quando? Até quando, né, vai ler? Porque se tu acredita que melhora a tua comunicação com mais leitura, é para ontem. Exato. Empatia para ser um bom vendedor. Empatia, por que, Alan? Ah, porque às vezes chega o cliente, ele tá com pouco dinheiro, ele quer um produto mais acessível e tal. Empatia de 0 a 10, que nota se dá? Ah, um 8. 8 é bom? Eu posso melhorar. Como? Ouvindo mais. Quando eu ouço mais o outro, eu consigo processar a informação e ser mais empático. Pergunta para mim. Eu vou dar 2 habilidades. Eita! Alan, seja muito bem-vindo e tal. E quais são as competências fundamentais para a área de vendas? 2 habilidades que eu considero importantíssimas, que estão no cinturão do Batman. O Batman era o único super-herói que não tinha superpoderes, mas daquele cinturão ele tirava tudo. Carburador de foguete, pneu de trem, tirava tudo ali. O que eu enxergo como fundamental para quem vai trabalhar com vendas? Primeiro de tudo, a habilidade de conexão com as pessoas. E uma outra ferramenta que eu acho sensacional é o encantamento. É falar rindo. É puxar assunto com uma pessoa simples e com um médico bem renomado. Show. Saber fazer essas conexões. Quando você consegue alcançar esse nível de maturidade, e aí vem ao encontro do que o Everton estava falando, que é estudar, leitura, conexão, as vendas acontecem de forma natural. E muitas das vezes você nem faz esforço. Nem faz esforço, fantástico. Então, desenvolver talentos. Inicialmente com essa ferramenta é incrível, tá? É bem simples, você coloca na primeira linha. Habilidades necessárias para 3 pontos e qual é a função ou cargo que quer desenvolver dentro da empresa. O próprio colaborador vai dizer o que ele acha importante e o que ele tem que fazer para desenvolver tal habilidade. Iniciando por isso, perfeito. E como reter talentos? Aí vem uma grande sacada que está conectado ao nível de maturidade. Uhum. A gente costuma dizer que existem níveis de maturidade, 4 níveis de maturidade, M1, M2, M3 e M4. O nível de maturidade 1 é um colaborador que ele é pouco competente, pouco engajado, pouco comprometido. Por quê? Não tem muito tempo na função, não conhece muito, está um pouco displicente assim ainda com o cargo, com a função que ele está ocupando, então é o M1. O M2, ele
baixa competência, porque está pouco tempo no exercício da função, mas ele é muito comprometido, ele quer muito estar ali, quer muito aprender, quer muito estar junto, quer muito fazer acontecer. Esse é o M2. O M3, ele tem um alto nível de competência, é um cara que já é macaco velho na área, trabalha há muito tempo, veio de outras empresas, já faz há muito tempo, mas tem um baixo nível de comprometimento. Geralmente são pelos valores motivacionais. Esse cara não vem sendo reconhecido, a gente não está atuando no ponto motivacional dele certinho, né, que é o desafios, ou a afiliação, ou a influência. Então tem que pontuar certinho onde é que está pecando a motivação dele. E temos o M4, né, o nível de maturidade 4, que é o sonho de qualquer gestor. É alto nível de comprometimento e alto nível de engajamento, né, de alto nível de competência e alto nível de comprometimento. Aí está a cereja do bolo. Como reter talentos. Esse colaborador ele já é muito bom no que ele faz, ele é muito comprometido, ele veste a camisa, ele quer estar aqui. Então a forma de remuneração dele tem que ser muito justa. A meritocracia é muito importante para ele. Se tiver um plano de carreira na sua empresa, perfeito, ele está sempre galgando novas posições. Quiçá, para não perder esse colaborador, elaborar uma nova nomeação, um novo cargo. Exato. Uma supervisão diferente, um gerente regional, um gerente sei lá o que você elabore um cargo para ele estar junto com o seu time. Quiçá, a gente já vem aplicando isso há muito tempo, talvez que ele faça parte do seu conselho de sócios ali e que ele tenha uma parte acionária na sua empresa, que ele se sinta pertencer ainda mais por toda a entrega, né, por todo o nível de competência e comprometimento que ele vem entregando ao longo do tempo. Quais os serviços que você oferece? Fantástico. A gente começou só com palestras, né? Vindo muito motivado como guerreiro de infantaria, sargento do exército e tal. Então o pessoal chamava: Everton, vem na minha empresa fazer uma palestra para a equipe. Então a gente começou a entregar essas palestras, né? O poder do trabalho em equipe. E as pessoas gostavam da nossa palestra. Diziam: Everton, eu quero que tu desenvolva a minha equipe, que tu desenvolva a minha liderança. E eu não tinha, na época, quando eu comecei, né, 25 anos atrás, essas ferramentas. Então eu ouvi falar do tal do coaching, então fiz 3 formações em coaching, pela Abra Coaching, pelo IBC e pelo Instituto BCC, formações com certificações internacionais, e essas formações me deram muitas ferramentas para montar treinamentos organizacionais. Então a gente trabalha tipo com treinamento em grupo, coaching em grupo para líderes, mentoria de liderança, e é muito legal isso porque esses produtos, né, que o Alan perguntou, eles têm uma ordem lógica. A gente gosta muito de entrar na empresa dando uma palestra para fazer a terraplanagem, assim, dar um despertar de consciência para a equipe. Logo depois a gente começa a fazer processo de liderança, para os líderes saberem como atuar com a equipe ainda empolgada, com a equipe ainda motivada, com a equipe alerta ao desenvolvimento. Então a gente já começa a fazer um processo de desenvolvimento com as lideranças. Show. E o mais legal é que a gente sempre chega na mentoria de liderança, que chega no patronal. Porque é muito comum o patronal apontar problemas aos meus líderes, os meus colaboradores. Não quer ele, né? E quem não sustenta, quem não dá suporte para a equipe, para as lideranças, é o patronal. Então a gente tem trabalho para desenvolver todo mundo dentro da sua empresa aí. Cara, eu poderia ficar aqui um tempão conversando com o Everton, porque o papo é incrível, sensacional. A gente tem o vídeo aqui que vocês estão assistindo, que já está, né, sendo produzido, acredito que 40 minutos de vídeo, mas tem um papo muito antes que a gente teve ali. Como ele falou, a gente se conectou e é uma verdade. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua parceria, por estar aqui, vindo lá da cidade de Blumenau, onde eu tenho bastante seguidor. Beijo para vocês. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela conexão aqui. A gente faz esse trabalho justamente para isso, para conectar pessoas e entregar para vocês que acompanham o trabalho conteúdo de qualidade e conteúdo que vai aí de certa maneira te ajudar a tomar uma decisão. Everton, sucesso para ti. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Tamo junto, precisando. É só chamar. Professor Darcísio, te aguardo aqui. Vou te cobrar, porque tá vindo ele tá em Dayal, né? Ele tá em Dayal, tá vindo o André Moser aqui. Se tu não vir, já tô te cobrando, hein? Fica com Deus, tá, professor? Fica com Deus você também que está nos acompanhando. Um beijo para vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Valeu, abraço. pessoal. Abraço. Valor em Entrevista.
Valor em Entrevista.